Olá, gente, aqui é a Projac e hoje nós temos uma conversa, sobre função. Vocês já sabem que função é uma dependência, Nós temos duas grandezas, aonde o y depende do x. Você já deve estar craque nisso. E dentro dessa dependência, dentro dessas grandezas que dependem uma da outra, a gente tem algumas funções com características particulares. E a função afim é uma delas, tá? A função afim também chamamos de primeiro grau. E aqui a gente sabe que a função afim ela é dada de R em R, ou seja, números reais por números reais. Beleza, Pro, entendi. Ok, só que a função afim ela tem uma forma particular. Ou seja, a gente sabe que ela é função afim porque ela é formada pelos coeficientes A e o coeficiente B, tá certo? Então, esse coeficiente A aqui e esse coeficiente B. Isso aqui são números, tá? Que a gente não poderia representar infinitos números aqui. Então, a gente usa letras para dizer, ó, no lugar desse A vão ser números, no lugar desse B também serão números reais. E a gente chama A e B de coeficientes, O A é o coeficiente angular e o B é o coeficiente linear. Muito bem, até aí eu acredito que você já está craque, A função afim, ela tem o coeficiente A e ela tem o coeficiente B, beleza. Só que tem uma coisa muito importante nesse conceito de função afim que vocês estão vendo. Esse formato aqui dela é o formato completo, tá certo? E ela pode ter o AX ou pode ter só o B, vocês vão ver isso lá na frente. Porém, essa partezinha AX aqui, a gente chama ela de parte variável, tá certo? E essa partezinha B, esse número que fica aqui independente no lugar do B, a gente chama de parte fixa. Por quê, Pro? Nós sabemos que o f de x, a gente também pode chamar de y. Então, a função afim é a mesma coisa que y igual a x mais b. Sendo que o y depende do x, ou seja, depende dessa partezinha aqui da incógnita que está do lado do A. Então, é por isso que a gente chama esse pedacinho aqui de variável, porque o x é o número que eu não conheço, é o que eu vou descobrir. Então, a gente diz que ax é a parte variável. Pronto. E o B, Pro? O B vai ser a parte fixa de vocês, tá bem? Então, esse Bzinho aqui, que é o termo que fica independente, a gente diz que é a parte fixa da função. A gente vai ver isso em um problema agora. Ou seja, a função afim, ela sempre vai estar trabalhando com a gente com o A, o coeficiente A, que é o número, do lado do x, que é a parte variável, que vai estar sempre mudando, e a maioria delas, quando é completa, vai ter uma parte fixa, que não muda. Então, olha só a situação aqui, ó. Vamos para a situação problema. O motorista de táxi cobra R$ 3,50 de bandeirada, ou seja, bandeirada é um valor fixo que todos os táxis cobram. Quando a gente entra lá, o taxímetro já está com a bandeirada fixa. Beleza. Veja que eu tenho aqui parte fixa, O táxi ele cobra R$ 3,50, olha só, de bandeirada, ou seja, valor fixo. O problema fala isso para mim. Mais 70 centavos por quilômetro rodado. Ou seja, eu vou pagar R$ 3,50 de certeza, mas eu tenho uma taxa de 70 centavos por cada quilômetro que eu rodar. Isso aqui é o meu valor variável. Veja que vocês já devem ter visto uma situação dessa. E aí tem um probleminha, Determina o valor a ser pago se por uma corrida relativa a um percurso de 18 quilômetros. Então, veja bem, vamos pensar aqui na função. Eu tenho uma função que me dá o valor do táxi, que é f de x. Beleza. E eu sei que a minha função afim ela tem parte variável e ela tem a parte fixa. Ou seja, o que é que o valor variável? Você já deve estar pensando, Pro, é os 70 centavos. Ou seja, esses 70 centavos eu vou pagar por cada quilômetro rodado. Então, o preço da minha viagem, ele depende da quantidade de quilômetros que eu vou rodar. Então, eu vou ter aqui, ó, 0,70x. Digamos que eu não sei quantos quilômetros vai ser minha viagem. Então, sempre eu vou usar a incógnita x. E eu sei também que, além de pagar 70 por cada quilômetro, eu também vou pagar R$ 3,50 da bandeirada, que é o valor fixo. Veja, eu tenho parte fixa e eu tenho parte, olha só, eu tenho aqui a parte fixa,
que eu pago sempre que eu entrar no táxi, e tenho a parte variável, que vai depender de quantos quilômetros eu rodo, ou seja, depende do valor do X no problema. Nesse caso aqui, ele fala o seguinte: qual é o valor se eu andar 18 quilômetros? Então, vocês vão pegar aí aonde tem X e colocar 18. Lembrando que essa fórmula, aqui essa função, que é nesse formato que eu mostrei para vocês, lembrando que o A e B sempre serão números, ó, se eu perguntar para vocês aqui quem é o A, 0,70 porque está do lado do X. Quem é o B? O 13,50 que está sozinho. Se eu quero saber aqui, ó, de 18 quilômetros, aonde tem X eu vou colocar 18. Vocês concordam que fazem esse cálculo aí, ó? E depois somar com 13,50. Então, veja que se vocês calcularem aí comigo, vocês vão ter que 0,70 vezes 18 vai dar 12,60. E 12,60 aqui, ó, 12,60 para vocês visualizarem, mais 13,50. Então, essa viagem aí, quando ele for, isso vai dar para o motorista R$ 16,10. Então, o passageiro vai pagar R$ 16,10. Só que veja, esse R$ 16,10 é caso ele vá 18 quilômetros. Esse meu X pode mudar, por isso é parte variável. Eu posso ir para uma viagem menor e pagar menos, tá certo? Então, isso vai depender dos quantos de quilômetros que eu vou rodar. Então, a função afim, ela é justamente isso. Ela tem a parte variável e tem a parte fixa, tá certo? Então, não esqueçam disso. Esse problema mostra a função afim na sua forma completa, tá bem? Então, a parte variável era o 0,70, que dependia do quilômetro rodado, por isso ficou 0,70x. E os 3,50 era o que eu pagaria sempre de valor fixo, tá certo? Então, resolvam os problemas que irão surgir. Fique atento, a função afim, ela é formada por coeficientes, que são números que representados aqui pela letra A e B. Veja que o problema sempre vai dar esses números para vocês, e a partir deles a gente vai utilizar o x para descobrir o y, que no caso aqui desse problema, o y era o valor da viagem. Ou seja, o meu valor, meu f de x, o valor que eu vou pagar, depende de quantos quilômetros eu vou rodar, ou seja, o y depende de x, tá bem? Então, espero que vocês entendam isso aqui. Qualquer dúvida, eu estou por aqui. Façam as atividades, tá bem? E vamos nessa. Com atenção e calma e esforço, vocês conseguem tudo. Beijo da Pro.